Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Retomamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal Luz da Vida, hoje tratando do inconformismo do cristão. Um adjetivo pouco conhecido e também pouco falado, mas, à luz da Palavra de Deus, uma realidade que nós devemos ostentar. O cristão que tem um sentido muito aguçado acerca da verdade que deve ser proferida, acerca da mentira que deve ser evitada, da justiça que deve ser implantada, da injustiça que deve ser combatida, a exemplo do seu Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, deve, em certas circunstâncias, ser um inconformado. E veremos, nesse segundo e último bloco, que nosso Senhor Jesus Cristo foi, em muitas situações, um inconformado e levantou-se contra a causa da sua inconformidade. Citamos no bloco anterior, Romanos capítulo 12, versículo 2, onde o apóstolo diz: não vos conformeis com este mundo. E vimos o sentido da palavra mundo. Mundo enquanto realidade decaída pelo pecado, enquanto obra de Deus manchada pelo pecado. Há muitíssimas situações em que, quando ali subsistem o pecado, particularmente quando ele é provocado por pessoas que estão ali presentes, ou pessoas ausentes, estruturas que verdadeiramente são indignas, são opressoras, são realidades que não permitem que o reino seja implantado, ali onde, na verdade, o que está legitimado, o que tenta se impor, é a mentira no lugar da verdade, é a morte no lugar da vida, são as trevas no lugar da luz, a injustiça no lugar da justiça. O cristão revolta-se. O verbo revoltar-se no passivo, na voz passiva, ele também integra a postura do cristão em determinadas situações e perante determinadas pessoas. Assim podemos citar: Jesus entra no templo para rezar e encontra o templo completamente profanado. A casa do Pai, que é casa de oração, havia se tornado um covil de ladrões. A sua inconformidade, a sua santa revolta, a sua santa ira levou a tomar uma atitude bastante contundente, bastante firme. Com o chicote, ele expulsa os vendilhões com palavras bastante duras, bastante incisivas. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu Pai um covil de ladrões. O cristão que não é um contestador, mas discípulo da verdade, da qual ele não abre mão, discípulo do próprio Cristo, que nos propõe valores absolutamente inalienáveis, valores que não só devemos defender, mas que, quando são contestados, devemos protestar. Nos ensina pelo apóstolo Paulo a sermos inconformados. O inconformismo do cristão o leva, já dissemos isto no primeiro bloco, a, antes de tudo, olhar para dentro de si. Quais são ou quais devem ser as atitudes do cristão inconformado diante daquilo que precisa ser mudado, que pode ser mudado, que deve ser mudado, que deve ser transformado? O cristão olha, antes de tudo, para dentro de si. Reparem a sabedoria do apóstolo Paulo neste já citado versículo 2 do capítulo 12. Repito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Meu Deus, o que pode ser mudado em mim para que eu mudado, eu transformado, possa dar a minha parcela de colaboração para transformar essa realidade? É o primeiro passo do cristão. O cristão não olha logo para a carência que está fora de si. Ele olha para dentro de si e sente a necessidade de se transformar. O cristão, portanto, é, antes de tudo, um inconformado consigo. Ele nunca pode aceitar de bom grado, de forma passiva, o pecado que existe nele, a limitação que existe nele.
e diante das possibilidades que ele tem de se superar com a graça de Deus. A imitação do próprio Jesus, Lucas 2:51, o menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se ele pode crescer, se ele pode combater a sua limitação, se ele pode extirpar o pecado da sua vida com o auxílio da graça de Deus, ele o faz. Mas o texto continua: para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Diferentemente das outras pessoas que querem transformar o mundo segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios critérios, do seu próprio jeito, o cristão quer, sem dúvida alguma, inconformado, transformar, dar a sua parcela de colaboração para extirpar a causa da injustiça, a causa do mal, com todas as suas manifestações. Mas, antes, ele procura discernir qual é a vontade de Deus. O pagão diz: vamos transformar, mas segundo os critérios pré-estabelecidos da nossa filosofia, da nossa ideologia, ou pensamento da maioria, ou a pressão popular. O cristão, inconformado, enxerga a causa da inconformidade noutra perspectiva. Primeiro, eu devo me transformar, eu devo mudar, eu devo me converter. Convertido, mais facilmente eu poderei discernir qual é a vontade de Deus para mim e para essa situação agora. Ignorar isto pode ser fatal. Tantas tentativas para mudar o status quo redundaram em problemas piores. Um problema foi substituído por outro. Todos nós sabemos na história quantos regimes caíram e, na verdade, o que foi substituído deu lugar a outra coisa tão grave ou pior até do que o regime anterior. Saiu-se de uma ditadura, de direita ou de esquerda, para outra ditadura, de direita ou de esquerda. Aqui não houve conversão do coração de quem quis mudar. Nem houve discernimento acerca da vontade de Deus. E nisso, o cristão tem uma peculiaridade. A identidade da inconformidade do cristão reside precisamente nisto. Como tantos outros seres humanos, o cristão constatando, tipificando a causa da inconformidade diz: não concordo com isso. Essa não é a vontade de Deus. Isso denigre a dignidade da pessoa humana, é causa de sofrimento, é causa de dor, é causa de lágrimas. Até aí, ele se identifica com qualquer outra pessoa que acredite ou não em Deus, seja ela cristã ou não, católica ou não. Até aí, tudo bem. Mas, e agora? E a partir dessa constatação, como essa inconformidade vai se traduzir na vida do cristão? Conversão interior, para facilitar o discernimento da vontade de Deus. A vontade de Deus não se percebe com clareza por quem não está convertido. Se não está convertido, está ainda apegado ao pecado, está nas trevas, e quem está nas trevas não enxerga a luz, não discerne qual é a vontade de Deus, que é luz, que ilumina os nossos passos. Mas, convertido, discernindo a vontade de Deus, ele sabe aquilo que, repito a palavra do apóstolo Paulo, o que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito. Inconformado, o cristão, portanto, procurará transformar aquilo que é causa da sua inconformidade segundo os critérios de Deus, segundo os parâmetros de Deus. Não será aquilo que ele quer, mas aquilo que Deus, em sua palavra, no seu santo desígnio, determina.
Sim, nós devemos nos inconformar, contanto que essa inconformidade seja com aquilo que não agrada a Deus, que não é bom para Deus, que não corresponde ao plano de Deus, que efetivamente não se identifica com o desígnio de Deus para nós e para todos os homens. Inconformados antes de tudo conosco, jamais posso aceitar o pecado dentro de mim. Jamais posso aceitar essa limitação moral que pode ser combatida, que pode ser extirpada, que pode ser substituída por virtudes. O cristão é, antes de tudo, inconformado com o pecado, seu e de quem quer que seja. E todas as estruturas assinaladas, marcadas, impregnadas pelo pecado. Depois, tal inconformidade o leva a se converter, a ser transformado pela graça de Cristo, pela força do Espírito. Assim, mudado, ele não parte logo para a transformação da sociedade, para a transformação da estrutura injusta, porque antes reflete, à luz da palavra, o que corresponde a Deus. Qual é a vontade de Deus? Quais são os métodos? Quais são os instrumentos? Quais são as etapas? Quais os momentos? De quem eu poderei lançar mão? Com que ajuda? Com quais pessoas? Com quais instrumentos? Quais os passos? Sim, por vezes o cristão pode errar, pode ser precipitado. Não aconteceria, porém, isto se ele se dispusesse a obedecer, a respeitar esses passos estabelecidos pelo sapientíssimo São Paulo no famoso texto que perpassou todo esse programa que está chegando ao final. E terminamos mais uma vez o nosso programa semanal. Cristão católico, seja um inconformado. Não se conforme com nada desse mundo que ofende a Deus, que agride a Deus. Desejo que a sua vida seja sempre animada por esse propósito. Tudo aquilo que corresponder à vontade de Deus, abraço, acolho. Conformo-me a tais coisas, a tais pessoas, a tais circunstâncias, a tais projetos, a tais situações. O contrário provocará em mim, e saibam desde já, eu me inconformarei, eu me levantarei, eu não aceitarei passivamente e lutarei com a graça de Deus para renovar, para transformar este mundo, porque esta é a vontade do Senhor.